Oi lindas, tudo bem com vocês? Então, no vídeo passado eu contei como foi a minha primeira etapa para fazer o estágio de técnico de enfermagem aqui em um hospital daqui de Salvador. E bom, no vídeo passado eu não sabia se eu ainda tinha passado na segunda fase, porque na terça-feira eu fui fazer a primeira fase e na quinta-feira eu fiz a segunda fase. E quando eu gravei esse vídeo eu tinha acabado de chegar em casa. Hoje é sexta, eu fiz a segunda etapa ontem. Então eu vou contar pra vocês agora um pouco de como é que foi e como foi que eu soube que eu tava na segunda fase. Então, vamos ao vídeo. Bom, na quarta-feira eu precisei ficar com meu avô no hospital. Então, eu tive que ficar lá o dia todo, praticamente, que eu fiquei a tarde toda. E meu celular lá não pega área nenhuma. Eu vim pra casa e aí quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem que eu tinha recebido uma ligação, mas que como a ligação não chegou, eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha chegado. E eu não me toquei de quem era a ligação. Mas aí alguma coisa me disse assim: salve o número daquele hospital no seu telefone, que foi o número que eles me ligaram na segunda pra eu ir na terça. Aí eu fui e salvei. Quando eu salvei, a ligação que eu tinha recebido era desse hospital. E eu fiquei louca em casa, tentando ligar. Só que assim, eu acho que eles não recebem ligação, eles só fazem ligação. Eu fiquei louca. Aí minha mãe falou assim: então vá no hospital pra poder saber se você passou, se você não passou, e explicar o que foi que aconteceu. E aí, como eles me ligaram na quarta, na quinta-feira de manhã, em vez de eu ir pra faculdade, eu resolvi que eu ia lá no hospital. Quando eu chego no hospital, cheguei tipo cedíssimo lá, e aí era o dia da segunda fase, e eu tinha passado na segunda fase. Se eu não tivesse ido, eu teria perdido a oportunidade do estágio. Então, uma dica: se vocês receberem a ligação do hospital, sendo que você já estava participando do processo seletivo, vá lá no hospital para saber o que foi que aconteceu. E aí eu fui, e eles me mandaram eu esperar até 8 horas, que seria quando ia começar uma prova, que eu nem sabia que eu ia fazer prova. Na verdade, eu não sabia nem o que eu ia fazer lá, né? Cheguei lá. E aí um bocado, as meninas estavam todas com papel na mão e eu fiquei sem entender. Tipo, elas estavam estudando já para a prova e eu nem me liguei. E aí eu fui e entrei. Na hora que eu entrei, ela me deu uma prova, tinha 3 páginas a prova. E na primeira página pedia pra eu falar um pouco sobre o SUS. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que é que eu vou falar sobre o SUS? Ainda não, tipo, eu nem estudei. Mas eu falei assim, não, eu tive ótimos professores que me explicaram perfeitamente como era o SUS. E eu li um pouco sobre, porque eu tenho um livro aqui em casa, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esse livro aqui em casa, que foi um livro que eu li pra poder fazer uma mini apresentação na faculdade sobre o SUS. Então, tipo, eu falei assim, vai ser mamão com açúcar. A segunda questão era falando pra eu escolher uma especialidade e falar qual era o papel do enfermeiro nessa especialidade. E aí eu escolhi geriatria e eu falei sobre geriatria, qual era a função do enfermeiro. E depois eu já pulei para outra folha. A outra folha era para eu dizer quais são as minhas qualidades e quais coisas eu queria mudar em mim. E aí quando eu virei a segunda página, era frente e verso, a segunda página. E aí tinha que elas me davam uma palavra, me davam 5 palavras, e eu tinha que botar essas 5 palavras em ordem que eu achava, tipo paz, amor, família, trabalho, dinheiro. Eu tinha que escrever como eu achava que tinha que ser. E a segunda também, que estava abaixo dessa, era a mesma coisa. E tinha uma terceira página. A terceira página era para eu completar. Tipo, eu gosto de... Tinha que completar. Eu sou melhor fazendo tal coisa. O que é que eu não gosto na outra pessoa? Então, tipo, era pra eu completar uma palavra com a outra. E sobre o SUS, que vocês devem estar perguntando: Manuela, você falou sobre, mas o que é que você escreveu? Pronto. Bom, como eu não queria botar datas, algum professor um dia me disse que nunca eu bote data, porque pode ser que aquela data esteja errada. E como naquele momento eu olhei para a prova e eu falei assim, o que é que eu vou falar sobre o SUS? Eu preferi primeiro começar as outras questões e deixar essa questão por último. E como eu já tinha esquecido a data que foi feito mesmo o SUS, aquele negócio todo, eu botei que o SUS, ele nasceu após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e eu falei sobre os 4 princípios do SUS
integralidade, universalidade, equidade e... eu falei o quê? Integralidade, universalidade, igualdade e equidade. Pronto. Falei desses 4 princípios e falei sobre o princípio e falei o que é que eu entendia sobre cada princípio. E pra mim aquela prova foi, tipo, muito boa. Eu gostei bastante. E aí todo mundo entregou suas provas e foi o psicoteste. Que teve um psicoteste nessa segunda fase. No psicoteste tinham 3 figuras. Uma preta, seta virada para lá, uma seta branca virada para baixo com ponto e uma seta virada para cá, branca sem nada. E aí eu tinha que ver, aí eles me deram uma sequência embaixo, tipo de uma linha pra gente só treinar. E a gente treinou. E quando eu vi a folha, tipo, a folha inteira de ofício, estava com vários, tipo, pontinhos preto, branco, preto, branco, preto. Eu olhei, eu fiquei, tipo, tonta na hora, né? Mas aí ela pediu depois que a gente selecionasse cada imagem daquela e procurasse naquela imagem que a gente fizesse o máximo que a gente conseguisse. Eu fiz, não fiz tudo, porque ela deu 5 minutos, não dava tempo, ainda mais porque tava confundindo muito e eu queria fazer tudo muito certinho. Eu fiz mais que a metade e eu acho que foi o suficiente, porque eu acho que ela não estava avaliando a quantidade, mas sim a qualidade que a gente estava fazendo. O segundo teste do psicoteste foi pra gente fazer várias linhas. Esse teste eu já tinha feito quando eu fiz a minha prova do Detran pra carteira tipo B, que é de carro. Então era pra gente, ela tinha 3 traços, a gente tinha que continuar na sequência e quando ela falava, acho que para, pausa, alguma coisa assim do tipo, a gente fazia um traço e a gente continuava. E nessa prova ela estava avaliando a qualidade dos traços, o intervalo entre ele, o tamanho que tinha que ser igual aos primeiros que já tinha lá. E aí, primeiro a gente fez um ensaio, depois a gente fez o definitivo. E aí depois, olhando para o de todo mundo, o meu, gente, eu não quero me gabar, mas o meu tava perfeito. Tipo, eu fiz tudo certinho, linha reta, eu não fiquei assim, porque como não tinha linha pra gente se basear, né? Mas eu fiz linha reta, os espaçamentos, tamanho, tipo, as meninas estavam olhando pro meu papel e tava tipo, o seu tá perfeito, você já passou nessa parte. E, enfim, o de todo mundo tava ótimo, porque todo mundo deu melhor, na verdade. Tinha eu e mais 6 pessoas, então foram 7 pessoas no total, concorrendo, eu não sei pra quantas vagas. E aí, pronto. Aí ela pegou o papel de todo mundo e depois a gente fez um círculo, que foi pra cada um falar o nome, o semestre que estava fazendo e qual o horário, tipo, se era qual turno, né? Matutino, vespertino ou noturno. E aí tinha um menino e o resto tudo menino. Então, um menino e 6 meninas para poder concorrer às vagas. O menino, ele falou, quando ele começou a abrir, quando ele abriu a boca para ele falar as coisas que ele tinha feito, desculpa, quando ele começou a falar as coisas que ele já tinha feito, tipo, monitoria, aí, tipo, eu fiquei, tipo, perdi, eu tenho até que ir embora aqui já, meu Deus. Mas aí, quando ele terminou de falar, eu falei assim, eu vou ser a primeira logo depois das meninas. Aí eu fui, comecei a falar, falei tudo que eu tinha feito. Eu falei que eu fazia trabalho voluntário em 2 abrigos, falei que a minha especialidade inicial era geriatria, falei os cursos que eu tinha feito e falei algumas coisas, tipo, básico que eu precisava falar, mas que depois, quando as outras pessoas começaram a falar, eu tinha visto que eu tinha feito mais coisas ainda aí que eu poderia ter falado, mas eu não falei, porque assim, ó, eu mandei o meu currículo, não foi um currículo, eu fiz o cadastro no site e botei alguns cursos que eu tinha feito, que se eu não me engano eu só botei 3 cursos. Então, em nenhum momento eu dei o meu currículo e eles não sabiam o que eu tinha feito, porque eu não entreguei meu currículo. E, tipo, meu currículo foi naquele momento da entrevista onde todo mundo tava me ouvindo falar e eu precisava falar, tipo, o necessário e o suficiente pra ter aquela vaga, né? E aí depois eu falei assim, meu Deus, as pessoas falaram muito mais coisas que eu esqueci várias coisas, mas eu também não quis falar nada e tal. Depois ela pegou e disse que ela tinha 2 vagas para pediatria, tipo, eu não falei que eu queria pediatria, tinha 2 pessoas só na sala que falou que queria pediatria, e uma vaga, se ela não se enganava, para feridas. E eu falei que eu tenho um curso de feridas e que eu gosto dessa área também, então eu espero muito que eu fique
nessa vaga de estágio. O valor, a remuneração é pouca, mas a experiência é muito grande. Então, assim, eu ainda não sei se eu passei para a terceira fase, mas se eu não tiver passado, esse vídeo aqui, na verdade, não é nem para poder vocês ficarem com expectativas das próximas fases, e sim para vocês entenderem como é um processo seletivo para estágio, pelo menos, que é a minha experiência, e para vocês começarem a se preparar também, né? E para mim, que eu quero passar essa experiência para vocês, já que é um canal aqui que eu falo de enfermagem e sobre experiências que eu quero passar para vocês. Se eu tiver passado, vai ser muito bom, mas se eu não tiver passado, vai ser algo que acrescentou muito na minha vida e que eu posso melhorar nas próximas entrevistas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês deixam um like e comenta aqui bastante qualquer dúvida que vocês tiveram e se inscreve no canal, tá bom? Beijocas e até o próximo vídeo.